Olho de Sauron do Senhor dos Anéis em Belo Horizonte. Será possível, meus irmãos? Na verdade, como vocês já estão vendo na própria imagem, não é bem um olho que se vê, né? O que se vê é o céu ficando vermelho. Isso foi comentado nas redes sociais, já virou matéria na grande mídia, eu vi inclusive lá na UOL, e realmente chama muita atenção esse fenômeno. Agora, meus irmãos, se tem um lugar que gosta realmente de aparecer esses fenômenos, se chama Belo Horizonte, embora também não seja exclusivo de Belo Horizonte. Para quem acompanha o nosso canal regularmente, sabe que nós já fizemos vários vídeos com esse estranho fenômeno por diversas partes do país. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, China, inclusive fora do país, né? China e outros países. Se você acompanhou nossos vídeos, por exemplo, esse daqui, ó, sinais, céu fica vermelho, sangue na China. Estamos nos dias trabalhosos, entendo porque esse vídeo ainda permanece no ar, né? Ao contrário de outros que a gente fez também mostrando esses e outros estranhos sinais, meus irmãos. Como você vê aí nos vídeos, muitas vezes são orbes, né? Orbes que, quando a gente vê no satélite, é nos dito que são planetas, né? São planetas, mas quando tá aqui, né, mais próximo, você vê na verdade uma concentração de energia como esse aí, ó. Tá vendo? Foi uma pessoa comum, como eu e você, que estava passando ali, indo para casa e viu aquele estranho fenômeno ali, deu um zoom e o que se nota é isso aí, ó, realmente uma concentração de energia, né? Bem parecido mesmo com o que nos dizem que é planeta. Então, meus irmãos, é por essas e outras que a gente sabe que o mundo está mudando, né? Isso ninguém discute. E se nós levarmos para o lado espiritual, né, o que a Bíblia nos ensina, esses podem ser os sinais sim, meus irmãos. Podem ser os sinais sim. Claro que não descarta a possibilidade também disso ser algum tipo de tecnologia, algum teste. Eu não duvido de mais nada, meus irmãos, vindo desse pessoal. O que a gente tem visto, né, sendo revelado, que antes era só especulações e agora sendo falado abertamente, né? Por exemplo, de armas a laser, né? Quem imaginava que isso ia chegar mesmo na mão das pessoas, e já está chegando, né? Os governos já têm melhorado as suas defesas, principalmente antimísseis, que antes eles jogavam outros mísseis contra esses mísseis, e era difícil. E agora não, com os lasers isso vai ser mais fácil de fazer, igual a gente via naqueles filmes de tretas modernas, né? Aqueles filmes que mostravam a realidade mais avançada, né? A nossa tecnologia mais avançada. Então tá ficando mesmo parecido com aquilo. Diante dessas coisas, imaginar que eles têm algum tipo de tecnologia como essa aí que a gente vê, eu não duvido, né? Mas também pode ser fenômenos, meus irmãos. O fato é que isso vem acontecendo há muitos anos e ninguém explica, né, o porquê. Eu lembro desses vídeos mesmo, como você vê aí, o céu todo avermelhado, que na época foi nos dito que isso era por causa da nossa interação no clima, né? Ah, estão mexendo muito, né? Aquela ali da Bahia mesmo, ninguém explica uma coisa daquela. As nuvens, né, com um formato ali como se fosse uma explosão, que foi na Bahia ali, o pessoal gravou inclusive de carro. A gente tem outros ângulos também nos nossos vídeos. E até também a gente vê um comportamento estranho dos animais, né, como você vê aí. Então nossos vídeos ao longo dos anos, eles são testemunhas disso, né? Eles relatam esses fatos que acontece não só no Brasil e no mundo. E aí quando você vê pessoas dizer, né, que esse pessoal é alarmista, eu realmente rio um pouco, né? Porque a ignorância, ela acaba sendo também engraçada, né? Ela é uma coisa ruim, mas ela acaba sendo engraçada. Porque foi nos alertado isso, né? Que chegaria o tempo que esses fenômenos seriam vistos, e quando a gente avistasse isso, ficássemos atentos que esses seriam os primeiros sinais, meus irmãos. E tem chovido, né? Inclusive eles procuram novos termos para ir acostumando as pessoas com isso. Antigamente ninguém ouvia falar em bólido, né? Era sempre meteoro, meteorito. Agora não, já tem o tal do bólido, né? Que nunca é gravado por satélite, é sempre câmeras particulares que você compra aí, coloca na sua residência, no seu comércio. Aquelas câmeras é que fazem as imagens. Ou essas como a gente está vendo aí, de pessoas simples também como nós, gravando com o celular mesmo e divulgando aí, né? Só isso aí, meus irmãos, já era para causar muita estranheza nas pessoas. Porque, né, você não tem essas imagens com alta resolução e alguém mesmo é capacitado para isso, desses que nós pagamos com os nossos impostos, né, membros aí de partições do Estado, né? Então viessem e dissessem, olha aqui, ó, essas imagens, alta resolução, isso aqui é isso aqui é aquilo, mas não, né? Deixa aí o mistério e as pessoas só podem especular. Tem essa outra imagem aí, ó, que a gente não sabe se é montagem, é claro que também pode acontecer, né? Mas ela também viralizou na sua época, parece um meteoro mesmo atingindo a Lua. Vê que interessante, né? Bem louco mesmo. Outra imagem também que a gente conseguiu aqui, que é essa que foi no Havaí.
É uma imagem em espiral, meus irmãos. Parece aqueles portais, né, que a gente via nos desenhos animados, Caverna do Dragão, né, sei lá, que eles passavam por dentro para sair em outro lugar. Essa imagem aí é um clichê já, né? E você vê ela aí no céu, né, no céu do Havaí. Isso também foi noticiado pela grande mídia no mundo todo, né? E essa aí com certeza não foi fake news, né? Não foi ninguém que fez a montagem. E aí, meus irmãos, como é que se explica essas coisas? Se de fato não estamos do que a Bíblia relata como o início das dores. Não é fim de mundo, né? Inclusive a própria Bíblia deixa claro, quando começarem a ver essas coisas, saiba que ainda não é o fim, né? Tá bem claro lá. E esse fim, né, nem o próprio Cristo sabe, nem o Filho de Deus sabe, somente o próprio Pai, ele sabe de tudo. Então é aquela coisa, eu reforço aqui o que eu digo a vocês. Nós não temos mais tempo para ficar desperdiçando, não temos mesmo, né? É a época de a gente aproveitar o que temos, né? O ar que está nos nossos pulmões, a saúde que Deus deu para a gente trabalhar, para a gente agir, apreciar realmente a vida, porque essa história que a gente sempre teve, na verdade sempre foi uma arrogância, né? Da gente achar, tem amanhã, tem depois de amanhã. Vai ficando mais claro, meus irmãos, que as coisas podem mudar, né? Eu tava vendo um vídeo agora, que eu não sei a veracidade, né? Mas a pessoa liga, né? Foi inclusive um inscrito aqui que mandou, já deixo um abraço. Mas é um vídeo onde a pessoa liga para a Marinha Americana e, segundo ela, né, a Marinha atende, ela mostra lá uma pessoa atendendo, mas a gente não pode garantir, por isso é que eu não trouxe aqui para vocês, né? Mas ele fala com o outro americano, que supostamente seria ali um membro da Marinha, e pergunta: olha, vocês estão aceitando pessoas agora sem muita escolaridade, né, com pontuação mais baixa e etc. E aí o cara diz que sim, né? Algumas exigências que eram feitas não são mais, né? E isso, segundo a pessoa que está fazendo o vídeo, está acontecendo pela primeira vez. Então não sei se é verdade, mas se for, meus irmãos, e a gente escuta aí falar o tempo todo da tal da terceira treta, que está muito perto, que pode acontecer nos próximos anos, que se acontecesse e não usar armas nucleares, ela duraria pelo menos 30 anos. Então assim, né? Você está vendo aí que do jeito que está, não dá para continuar. É preciso haver o grande reset. Sempre aconteceu isso no mundo, né? O império cresce. Você pega, por exemplo, Roma para olhar de exemplo. Ele cresce e tem uma hora que ele não tem mais para onde expandir. E aí ele começa a colapsar nele mesmo, né? Os sistemas são baseados em sempre estar crescendo. Ele precisa sempre estar crescendo. Ele não pode estagnar, senão ele começa a colapsar. E o mundo está bem assim hoje, né? Quem é rico está muito rico, está bilionário. Inclusive, outra coisa também para a gente comentar num próximo vídeo é que a oferta, né, dos bunkers, e cada vez mais bem construídos, está aumentando demais. É a nova moda, pode-se dizer que a nova febre hoje entre os bilionários é a venda de bunkers. Eu vou fazer um vídeo bem completo para vocês, bem atualizado, já tem vários aqui no canal, né? Mas era uma coisa que demorava para a gente vir fazer outro vídeo. Você pode comparar as datas dos vídeos que a gente fez sobre bunker, você vai ver que demorava, às vezes 6 meses, talvez um ano, né? Mas agora não, meus irmãos, porque sempre tem notícia que está virando um mercado bem lucrativo aí para essas pessoas que constroem. Eu, sinceramente, acho uma bobagem isso, já disse para vocês em outros vídeos, repito aqui. Se essas coisas, e você vê, né, inclusive nessas imagens, o tamanho desse tipo de fenômeno, né, um céu ficando vermelho, toma a cidade inteira, toma o estado inteiro muitas vezes. Como é que a pessoa acha que vai escapar fazendo um buraco reforçado na terra, né? É uma arrogância que esses caras têm, né, de querer superar o próprio Deus. Se a gente interpretar ali ao pé da letra as Sagradas Escrituras, o Apocalipse, a gente vai ver que é como se a terra fosse superaquecer mesmo. Esses buracos que eles vão cavar vai ser os primeiros a pegar fogo. E a gente está comprovando isso com as erupções vulcânicas. Tem vários lugares que eles já disseram, já declararam, né? A ciência disse: olha, esses vulcões não tem mais como entrar em atividade, já era e entrou, né? E os caras simplesmente mudam a narrativa. Ninguém diz: olha, a gente errou, a gente é soberbo, falamos bobagem aqui. Só por isso a gente pode entender, né, como a Bíblia realmente é precisa, porque esse mesmo pensamento de tentar superar Deus era o mesmo de vários reis, inclusive da Babilônia. Eles construíram aquela torre justamente para que, se Deus resolvesse criar um novo dilúvio, se arrependesse da sua promessa, ou seja, não cumprisse com a sua palavra a Noé, eles não precisariam estar de acordo com as leis de Deus. Eles teriam um lugar para sobreviver àquilo, não importando o que Deus fizesse, né? E o que foi que aconteceu? Ruiu tudo. E esse mesmo pensamento elitista, né, querendo superar o próprio Deus, ele continua nesses homens até hoje. E aí você entende que esses caras fazem parte da mesma linhagem, meus irmãos. Da mesma linhagem. Então, resumindo aqui para vocês, se esses fenômenos aí são criados pelo homem, não acho impossível também, ou não,
para mim eles continuam sendo fenômenos, independente da causa. E sendo assim, são, para mim, particularmente, sinais dos tempos trabalhosos. Podemos entender também, né, que aquela torre de Babel, a torre que chegaria aos céus e tornaria aquelas pessoas imunes a um suposto dilúvio, ele foi o primeiro bunker, né, da história. E olha o que aconteceu. Eu, inclusive, tento explicar isso aqui quando eu digo que quero morar em outro país, né, como o Paraguai, que eu acredito que lá a vida pode ser um pouco melhor, mais fácil pelo menos. Eu não falo isso pensando em me livrar de Armagedon. Quando chegar essa data aí, meu irmão, eu posso cavar um melhor buraco do mundo, reforçar as paredes de titânio, de adamantio, aquele mesmo que é usado no Wolverine. Posso fazer as paredes tudo daquilo, colocar comida lá para 200 anos, ar próprio, né? Filtros de ar. Sabe o que é que acontece quando eu estiver lá bem guardadinho, dizendo, Senhor, aqui tu não me pega? Dá uma falha no gerador de ar, pronto, lá mesmo eu fico. Eu acho que se você não confiar em Deus e querer, né, se proteger dele com as suas próprias mãos, Deus deixa isso bem claro, ninguém consegue escapar da minha mão. Quando ele quer, acabou, meu irmão. Precisa mostrar para os donos do mundo Isaías 43:13, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Muito forte isso aqui, né? Muitas pessoas não param para pensar nesse trecho. Ainda antes que existia o dia. Ou seja, Deus existia antes do próprio tempo, porque ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, significa o começo e fim. É um ser que está acima de tudo que nós conhecemos, acima da existência. Eu vi, inclusive, um ateu levando uma resposta, o cara ficou sem chão, porque o cientista lá falando, não, porque Deus não poderia existir porque não há tempo. Se ele estivesse no tempo, né, o religioso sábio, né, guiado por Deus, claro, se Deus estivesse no tempo, ele não era Deus. Porque o cara que criou o computador, ele não está dentro do computador, ele está acima. Ele pode desmontar, ele pode reprogramar, ele pode criar outra máquina, porque ele é superior à própria máquina que ele fez. Então, fazendo a comparação, se ele estivesse na máquina, então o Deus era a máquina, não ele. Você tem que estar fora disso, acima disso, que é o caso de Deus. Tempo, espaço, tudo isso, Deus está acima disso. Continuando, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Está lá, muito claro. Então a gente fala na questão política, né? Na questão da canetada dos homens, né? A caneta dos homens de lá tá melhor do que as canetas daqui. Só nessa questão mesmo, porque quando são as coisas do Criador, meu irmão, a gente tem que orar, pedir perdão para que ele se compadeça de nós. Graças a Cristo, hoje vivemos da graça. E nessa graça existe uma ponte chamada arrependimento, que essa sim te transforma numa nova criatura, e você deixando as coisas velhas para trás, você realmente é uma nova criatura e assim pode alcançar o reino. É tão simples entender isso e ao mesmo tempo as pessoas complicam tanto. É isso que um ser humano, né, um cristão pode fazer, nada mais. Então essa história de se mudar para evitar fim de mundo, eu nunca concordei. Respeito quem pensa assim, mas eu não concordo com isso, nem propago essa ideia, tá certo, meus irmãos? É isso, hoje eu vou encerrando o vídeo por aqui, agradeço demais a tua presença, quero saber a tua opinião, por mais contrária que ela seja, deixa aí, né? Todo comentário respeitoso é sempre muito bem-vindo.